Olá, seres de luz! Eu sou a Graça Alves e hoje nós vamos falar de Joel Goldsmith. E vamos começar com esse livro. Dá pra ver, né? Nós vamos começar com a arte de meditar, porque os ensinos de Joel são ensinos maravilhosos. Para quem já conhece, sabe que Joel Goldsmith é um grande mestre, é um místico, né? Para quem não sabe o que é místico, é aquela pessoa que conhece os mistérios espirituais, os mistérios do universo, né? Que transcendeu o mundo da matéria, o mundo da terceira, da quarta dimensão, que ele trabalha em planos mais evoluídos, em dimensões mais evoluídas. E eu sou apaixonada nos ensinos de Joel Goldsmith, gente. Tudo que eu leio, que eu estudo, no final acaba voltando para o que o Joel Goldsmith já ensina. Então, sempre que às vezes eu largo, né, de estudar os livros, os ensinamentos de Joel Goldsmith, e vou ver algo novo, de um mestre diferente, né, de pessoas evoluídas também, diferentes, seres espirituais, né, diferente, mas acaba voltando para os ensinos de Joel Goldsmith. O que Esther Hicks ensina, por exemplo, através dos Abrams, é o mesmo que Joel Goldsmith fala. Joseph Murphy também. A física quântica em si tá digamos assim que a física quântica está um nível abaixo, né? Bem abaixo do que Joel Goldsmith ensina, porque Joel Goldsmith está um nível muito mais acima do que a física quântica nos ensina. Então, para quem já entende de física quântica, vai ser muito bom estudar Joel Goldsmith. Neville Goddard também. O que Neville Goddard fala é mais da parte de cocriação. Joel Goldsmith já transcendeu, os ensinamentos dele já é acima, né? Porque quando a gente entra em conexão, em fusão com o todo, com a nossa essência divina, as coisas vêm automaticamente. É como se os ensinos dele nos tirasse do mundo adâmico e nos levasse para o paraíso, onde que nós já temos tudo pronto, tudo preparado. Ou seja, é como se o filho pródigo saísse daquele mundo de sofrimento, onde ele pegou a herança do pai e foi gastar tudo, né? Através do suor, do trabalho pesado, né? Depois que ele acabou com toda a herança, ele vai trabalhar duro. Aí ele lembra que existe um pai, ele lembra de voltar para a casa do pai. Então é mais ou menos isso que Joel Goldsmith faz conosco através dos ensinos dele. É como se a gente saísse da condição de filho pródigo, né? Depois da gente ter lutado, ter batalhado, ter sofrido, ralado, tudo no mundo adâmico, no mundo da dificuldade, da terceira dimensão, e a gente entrar em conexão com o nosso ser divino, é voltar para a casa do Pai. E quando a gente volta para a casa do Pai, que é a nossa conexão com a nossa centelha divina, com a nossa verdadeira identidade, que é um ser divino, um ser crístico, um ser de luz, a gente começa a receber as coisas automáticas. A gente é recebido com festa. Tem festa no céu, sim, acontece festa no céu, mas no nosso céu interior, os seres, né, todos os seres, os nossos guias espirituais, a nossa centelha divina, o nosso Pai, que é a consciência cósmica universal, também celebra, e o prazer de Deus é nos dar o melhor da Terra. Isso, inclusive, está na Bíblia. Então, nós vamos falar um pouco de Joel Goldsmith. Vamos começar com a arte de meditar. Depois a gente vai falar sobre outros livros dele. E eu quero falar um pouquinho quem é Joel Goldsmith. Por que quem é? Porque Joel Goldsmith é uma consciência. Eu falo quem é Joel Goldsmith, porque nós sabemos que esse corpo aqui é só um receptor, é um veículo de receber o Espírito de Deus, porque a consciência cósmica que está em nós, através do Espírito, ela nunca morre, ela é eterna. Então, Joel Goldsmith não está aqui em corpo, em matéria.
mas a consciência dele continua atuando nos planos superiores, nas dimensões superiores. Porém, ele nos ouve, ele nos auxilia. Se a gente quiser, eu mesma já pedi para entrar em conexão com a consciência de Joel Goldsmith, aprender mais, ter o discernimento que ele tem, né, que ele teve quando estava aqui encarnado. E ele próprio falou, né, que quando ele sabia, porque ele soube que estava próximo ao momento dele largar o corpo físico, ele falou que ele apenas ia passar a trabalhar em uma dimensão mais elevada, em um plano mais elevado. Mas a consciência dele está aqui. Assim como a consciência de Cristo, assim como a consciência de qualquer outro ser ascensionado, de qualquer outro mestre espiritual. Se a gente entendendo isso, a gente pode pedir para conectar, acessar essas consciências, a consciência que você quiser. Eu pedi, né, claro, consciência de Joel Goldsmith e outros, inclusive na ressonância harmônica, quando eu fiz, e eu sempre peço agora, né, conscientemente, ou antes de dormir eu peço para entrar em conexão com a consciência de Joel Goldsmith, para ter mais clareza, entender e até colocar em prática os ensinamentos dele. Então eu quero falar um pouco para vocês sobre Joel Goldsmith. Para quem não conhece, Joel Goldsmith, ele nasceu em 10 de março de 1892, na cidade de Nova York. Joel Goldsmith, a história dele, a bibliografia dele é muito longa, mas eu quero falar aqui resumidinho para vocês. Até uma certa idade, na faixa, se eu não me engano, dos 30 e poucos anos, ele foi uma pessoa normal. Ele era um comerciante, trabalhava com o pai, viajava muito a negócios, ajudando o pai no comércio dele. Ele era vendedor também, e inclusive ele era um excelente vendedor. Ele era bom em tudo que ele fazia. E ele foi criado longe da religião, longe de todo aquele conceito da religiosidade. Os pais dele eram judeus não praticantes. Eram judeus, mas não iam nas sinagogas, não praticavam os ensinamentos. Então, Joel Goldsmith foi criado assim também. Sem frequentar templos, sem frequentar igrejas. A pedido da mãe, ele foi algumas vezes, né, na igreja lá dos judeus, porém ele não gostou do ensinamento, ele não concordou com o tipo de ensinamento que foi dado ali e ele não voltou mais. Mas Joel tinha um grande anseio por encontrar Deus. Ele tinha... Sabe, aquela pessoa, talvez você vai se identificar também, porque todos nós temos esse anseio, esse vazio dentro de nós que só é preenchido por Deus, só é preenchido pela nossa essência divina, a nossa centelha divina, o nosso Cristo interior. Então, Joel tinha isso. Joel tinha aquela insatisfação. Ele era bem sucedido nos negócios, a vida deles financeiramente era muito bem sucedida, porque Joel Goldsmith fala que, né, a casa dele era muito grande, tinha muita fartura. E naquela época, 1800 e algumas coisas lá, depois que o Joel já estava crescendo, já estava adulto, eles já andavam de avião. Naquela época, 1800 e talvez 70, 80, isso era uma grande novidade. Poder andar de avião. Tem trecho que fala que eles andavam de navios também, né, grandes embarcações. Eram homens, tanto ele quanto o pai dele, ele ajudava o pai dele, eram pessoas totalmente bem-sucedidas financeiramente, porém ele tinha um vazio interior, ele tinha aquele anseio, mas ele não sabia o que. Aquela insatisfação, ele não sabia o que era. Tanto é que uma vez ele foi numa boate, né, achando, né, que ia divertir, chegou lá e ele ficou horrorizado de ver tantos jovens, tantas pessoas ali sendo desperdiçado para a vida. Onde está Deus? Quando acontecia guerra, né, ele passou por momentos de guerra.
ele se perguntava onde está Deus, né? Por que Deus não faz alguma coisa por esse povo, por essa gente, por esses jovens? Mas ele próprio não tinha Deus, e todo aquele anseio, aquela inquietude, aquela insatisfação já era a necessidade de Deus. Até que chegou um dia que a mãe dele falou que toda aquela procura, aquele anseio, aquela necessidade de algo era Deus que ele estava procurando. A mãe dele disse: Joel, você está procurando por Deus. E aí ela aconselhou ele procurar, então, que ele pudesse procurar, que um dia ele ia encontrar. E enfim, tem uma longa história muito bonita. E assim foi, até que um dia ele teve uma experiência que o pai dele ficou doente. E mandaram mensagem que o pai dele estava numa viagem. Mandaram mensagem falando que o pai dele estava muito ruim, que podia buscar. Eles acharam que ia buscar o pai dele já morto. Porém, ele foi na casa de um amigo, que esse senhor, o pai do amigo dele, era um curador espiritual. E lá aquele homem fez ali uma oração, e simples, né? Uma oração muito simples, que foi o que encantou Joel, e que o pai dele foi curado. Essa oração que aquele homem fez foi uma oração simples e à distância. E o pai de Joel foi curado. O próprio Joel depois, mais para frente, ele foi curado também com a oração desses curadores espirituais, né, que eram o praticante da ciência cristã. E Joel ficou muito encantado com aquela forma deles agir, a forma deles orarem. E até que um dia Joel foi à procura, né, desse moço, mas ele foi com o intuito de ser curado. E lá ele passou mais ou menos umas 2 horas, se eu não me engano foi umas 2 horas, ali no gabinete daquele praticante da ciência cristã. E a partir daquele momento a vida dele mudou. Que fala que ele largou de ser um vendedor e começou a praticar a cura. As pessoas começaram a procurar ele, assim, do nada, para curar. Então, e aí os negócios dele como vendedor começou a se declinar, começou a se decair, começou a ficar fraco, né? Já não tinha mais venda, ele já começou a passar dificuldades financeiras. Mas, ao contrário, as pessoas ficavam procurando ele para orar, sendo que ele nem sabia orar. A única oração que ele sabia era uma oraçãozinha muito simples de dormir, que a avó dele, inclusive, ensinou para ele, que eu não me lembro agora também, para o vídeo não ficar muito longo, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas enfim. Teve um dia, uma tarde lá, que Joel saiu para resolver alguns negócios, e quando ele retornou, o colega dele, né, de sala, lá do escritório deles, falou que 22 pessoas ligaram lá, mas não era querendo comprar nada, não era querendo negociar com Joel, mas pedindo oração, pedindo que ele orasse para aquelas pessoas. E aí o amigo dele então teve a ideia, né? Por que você não abre então um ponto e atende essas pessoas? Começa a trabalhar com a cura espiritual. Enfim, e Joel fez. E por aí foi. Só que chegou um ponto que ele orava para as pessoas tanto era curada de enfermidade, quanto era resolvido problemas de situações financeiras, pessoa que estava entrando em falência, os negócios que não iam bem, Joel fazia o trabalho espiritual e tudo era resolvido. Porém, chegou um ponto que Joel descobriu que curava alguma coisa nas pessoas, elas acabavam desenvolvendo outras. E ele percebeu também que só estava adiando o tempo da morte, o dia das pessoas morrerem, porque as pessoas estavam em estado terminal, já à beira da morte. Ele orava, as pessoas ficavam boas, porém as pessoas não mudavam. Com o tempo, elas acabavam desenvolvendo outros tipos de enfermidade, outros tipos de problemas, porque a pessoa em si não estava conectada com seu Cristo interior, não estava conectada com a sua centelha divina. Então não tinha aquela preparação espiritual, não tinha essa conexão com o seu eu superior, né, com a sua divindade.
Por isso que elas desencadeavam com o tempo outras enfermidades, outros problemas, outras coisas. Então Joel falou que não adiantava, ele só estava adiando, né, a morte das pessoas. Mas o que ele fez então? Ao invés dele ficar só curando as pessoas, ele começou então a ensinar as pessoas a se conectarem com a sua centelha divina, conectar com a sua essência divina, com seu ser espiritual, ou seja, ressuscitar o seu Cristo interior. E foi por isso então aí que nasceu o movimento do caminho infinito. Claro, ele continuou ainda com as curas, continuou orando, porque as procuras por oração, por cura nunca parou. Porém, ele começou a ensinar então as pessoas a se conectarem com a sua centelha divina, com seu eu superior, ressuscitar o seu Cristo interior, que todos nós temos, né? Se conectar com o todo, com a nossa fonte criadora de luz, com a nossa verdadeira essência. Então, esse foi Joel Goldsmith, e hoje o movimento do caminho infinito já abrange praticamente todo mundo. Os livros dele têm grandes ensinamentos maravilhosos de conexão com a nossa centelha divina. E Joel, então, ele, depois que ele descobriu que ele entrou nessa conexão com a centelha divina dele, que foi a partir daquela tarde que ele passou com o praticante lá da ciência cristã, ele descobriu que o mundo material não tinha mais valor. Ele abriu mão de tudo. Tem parte da história, da trajetória dele, que ele passou grande privação de dinheiro, passou por um momento de escassez, mas ele já estava tão evoluído espiritualmente, ele já tinha transcendido o mundo da matéria, que aquilo para ele não representava nada. O que importava é que ele estava conectado com a sua centelha divina. Ele já recebeu cobrança, gente. Olha, ele recebia cobrança também na casa dele, pessoas cobrando dívida que ele estava atrasado. Mas ele confiava tanto na centelha dele, ele tinha tanta convicção, que ele falava, não, até a tarde eu já estou resolvendo, meu amigo. Calma que eu já estou resolvendo. Só que ele nem trabalhando não estava. Ele não tinha trabalho fixo. Mas incrivelmente, como ele confiava tanto, que aparecia. Enviava, chegava alguém, algum amigo, sempre surgia alguém. E ele nunca cobrou pelos atendimentos dele. Esse é o grande mistério de Joel, gente. Ele nunca cobrou, mas as pessoas ajudavam de bom coração. As pessoas davam ajuda espontânea para ele. Se sentiam tocados a centelha divina de cada um, né? Cada um se sentia tocado pela sua centelha divina e ajudava ele. Dava o que ele precisava. Quando ele não tinha carro para fazer visita, alguém se sentia tocado para levar ele, fazer visita, levar ele todos os dias para fazer visitas nas casas das pessoas que precisavam. E quando foi para ele ter um carro também, o carro chegou até ele. Então, quando ele falava para as pessoas, quando estavam indo lá cobrar ele falava com maior naturalidade, calma que eu já estou resolvendo, porque ele sabia, quando ele falava eu estou resolvendo, ele fala que não é o eu humano que ele falava, mas o eu Cristo, o eu divino, a centelha divina. Então ele falava em nome e pela centelha divina. Então ele deixava que a centelha divina se expressasse através dele. Então aí as coisas vinham. E ele fala que quando, né, ele abriu mão, quando a gente abre mão de todos o mundo material, abre mão do apego aos bens materiais, aí você tem tudo. Quando você abre mão de tudo, você tem tudo, porque tudo vem de forma natural, espontânea, porque a abundância, o bem-estar, a riqueza, a prosperidade é o estado natural da nossa essência divina, é o estado natural da centelha divina.
saúde perfeita, paz, harmonia. Então era isso que ele buscava. Ele ficava conectado o tempo todo com a centelha dele através das meditações, e ele deixava que então que a centelha fluísse, a centelha se expressasse através dele. E aí o que acontece? Automaticamente os atributos e as qualidades da centelha chegava até ele, que é saúde perfeita, abundância, bem-estar, alegria, paz, prosperidade, tudo isso. Entende? Então eu amo tudo isso, gente, é maravilhoso. E Joel, quando foi chegando o tempo dele partir, ele sabia, ele ficou tranquilo, ficou já um bom tempo preparando, esperando esse momento, fez toda a preparação, passou todo o trabalho dele para a sua secretária, para ela poder dar continuidade ao movimento do caminho infinito. E ele partiu, ele estava em um hotel. Ele partiu no dia 17 de junho de 1964. Ele estava no hotel Piccadilly, em Londres. Estava ali, normal, né? Continuando fazendo seus trabalhos, mas naquela noite ele foi levado. Ali mesmo, no hotel. Então, Joel Goldsmith deixou um grande legado. E hoje o movimento do Caminho Infinito continua aí ativo, tocando cada vez mais pessoas. Milhares de pessoas hoje estão se conectando com a sua centelha divina através dos ensinamentos de Joel Goldsmith. E o que eu acho mais lindo é que ele sabia, e ele falou quando ainda estava aqui, que ele só ia passar a trabalhar em um outro plano, um plano mais evoluído, né, numa dimensão mais elevada. Porém, não significa que ele não está aqui, a consciência dele está. Ele está aqui. Basta a gente ter discernimento, né, convicção disso, entender como que funciona, e a gente pode interagir. O próprio livro, todos os livros dele, quando você lê, você vê que a consciência de Joel Goldsmith está aqui nesses livros. Através desses ensinamentos, a gente sente uma energia maravilhosa. A gente sente, eu sinto a presença de Joel Goldsmith, porque é um ensinamento muito simples. Ele fala de uma forma tão clara que não tem como a gente não entender, e não tem como a gente não se conectar com a nossa essência divina. E claro que tudo, né, o desenvolvimento, a iluminação, que ele fala muito, é tudo com a prática, né, no decorrer da nossa persistência diária, né, todos os dias, meditar, parar, né, um tempo para você ficar conectado com a sua centelha divina, né, entrar em conexão e harmonia com ela, trazendo a paz, né, serenidade, viver realmente no mundo espiritual, porque esse mundo que já está manifesto aqui já é o resultado da consciência minha ou da consciência de alguém, de forma coletiva, né, de todos nós. Então ele só é um efeito. Ele fala, que eu acho lindo também, que eu já achei em outros ensinamentos de outros mestres, que é apenas uma sombra na parede. Ele não tem poder mais de mudar a nossa vida, mas o que muda a nossa vida é o nosso interior, que projeta para o nosso exterior. Então, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu ajo, né, a minha consciência daquilo que eu acredito como verdade, é o que vai refletir no meu exterior. Então, se eu quero mudar o exterior, se eu não estou gostando do que eu estou vendo, se eu não estou gostando do resultado que eu estou tendo na minha vida, eu não tenho que preocupar e ficar tentando mudar, consertar um problema que já está aqui instalado, mas eu tenho que mudar dentro de mim, eu tenho que resolver aquele problema aqui, né, mudar aquela situação aqui dentro para ela se refletir de uma forma diferente do lado de fora. Então ele fala também que tudo que nós temos que resolver do lado de fora, resolve dentro da sua consciência. Qualquer problema que você quer ver a mudança, quer ver o resultado, quer ver melhora, né, a solução aqui do lado de fora, primeiro você tem que solucionar ele dentro da sua consciência. Isso é lindo, gente, é
tão lindo. Então eu convido vocês, fiquem comigo, porque nós vamos começar esse ensinamento desse grande mestre, desse místico maravilhoso que tem deixado um legado para nós. O meu livro tá todo assim, ó, todo riscadinho, marcado, porque eu gosto de marcar aqui. Sempre que eu preciso eu dou uma repaginada aqui, e onde que tá marcadinho eu já leio aquele trecho ali, já fala comigo, já me acalma, já me ajuda, e é muito maravilhoso tudo que ele nos passa. Então nós vamos estudar todos os livros dele, mas eu acho que esse é o essencial. Precisamos começar por esse daqui, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro, né? Claro que a bibliografia de Joel Goldsmith é muito longa, ele teve uma grande trajetória, mas eu dei uma resumidinha para ficar, né, o vídeo mais curto. Eu vou deixar então um trechinho aqui. Primeiro trechinho aqui, o início, né, do livro da Arte de Meditação, para vocês sentirem, né, a energia desse livro. E o que ele vai nos ensinar, né? Pelo qual caminho que ele vai nos conduzir. Que, ó, a maioria dos homens e mulheres está convencida de que há um tipo de poder divino atuando nos assuntos humanos, mas não tem certeza do que é. Nem sabe como vivenciar diariamente essa divina presença e poder. Houve uma época em que muitas dessas pessoas se contentaram em acreditar num Deus habitando em um paraíso distante. Um Deus que só iriam encontrar depois da morte. Hoje em dia, no entanto, poucos se satisfazem com esse conceito limitado de Deus. Gente, para quem já frequentou igreja, como eu já frequentei muitos anos igreja, acreditando num Deus distante, separado de mim, um Deus que julga, um Deus que mata, um Deus que faz guerra, um Deus que manda uns para o inferno e outros para o céu, esse livro tem a resposta. Aqui no início você já viu que ele vai falar sobre isso, tá bom? Então eu espero todos vocês e um beijo de luz e até o próximo vídeo.